Bom dia a todos e a todas que estão presentes, aqueles que nos assistem através do YouTube. É um prazer, como a Gleides já disse, retornar a esta casa, a Campinas, cidade que a gente já vem há algumas décadas. A gente descobre que está ficando mais velho quando conta o tempo em décadas, né? Aí a gente fala assim, já faz 3 décadas, mais do que isso, que nós estamos sempre vindo aqui a Campinas, ao Allan Kardec. E para falar de um tema que, como a Gleides também já nos alertou, é uma reflexão. Agradeço o convite, agradeço a minha esposa que sempre acompanha e auxilia no trabalho também. Vejamos então o que é esse tema plenitude, de onde nós tiramos. Coisa de professor, né? A gente gosta de mostrar da onde que a gente tira as informações. Bibliografia é importante nas palestras, nos cursos espíritas, para não termos achismos. Então, aqui no Livro dos Espíritos, essas questões fazem referência ao que nós vamos falar, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 17 e 24, no livro que dá nome à palestra e Plenitude, que é ditado pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, um outro livro da Joana de Ângeles, mas aí só 2 mensagens, a 11 e a 31, que é o Celeiro de Bênçãos, no livro Vinha de Luz, que Emmanuel ditou para Chico Xavier, no Ação e Reação, André Luiz ditou para o Chico também, e o Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Então, nós estamos bem acompanhados nessa reflexão. Leon Denis, Kardec, André Luiz, Emmanuel e Joana de Ângeles. São os espíritos que vão nos orientar aí nesse pensamento desta manhã. Bom, para algumas religiões, para algumas filosofias, sofrimento é punição divina. Para nós, porque Deus castiga a humanidade, Deus castiga as pessoas. E quando a gente, de forma menos avisada, lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a gente encontra a palavra castigo. Mas, se nós lermos todo o contexto em que ela está inserida, esta palavra, nós veremos que castigo, do ponto de vista espírita, não é punição divina, e sim consequência dos nossos atos. Então, há uma diferença brutal na forma de encarar a palavra castigo, não é? Porque eu vou ter como castigo a consequência daquilo que eu fizer, assim como terei como premiação a consequência daquilo que eu fizer. É a famosa lei de causa e efeito, a sanção por reciprocidade. Em outras religiões também, havia aquela ideia de que o sofrimento era uma vingança dos deuses. Se nós pensarmos nos povos politeístas, nós vamos nos lembrar, em especial os gregos, os romanos, que norteiam a formação da nossa sociedade judaica, greco-romana cristã, não é? Que eles colocavam nesses deuses sentimentos muito humanos. Então, os deuses puniam, se vingavam, os deuses tinham esses sentimentos humanos, mas não para nós espíritas. Não há vingança numa ação de sofrimento, não por parte da divindade. Pode haver por parte de outros espíritos menos felizes que procuram, de alguma maneira, atrapalhar a nossa caminhada, mas não do ponto de vista da divindade. E uma outra visão, esta mais judaica cristã, que o sofrimento é pagamento pelos erros dos nossos ancestrais, né? Como se fosse o pecado original, aquela ideia de que porque alguém errou no passado, nós teremos que pagar. Aqui faz algum sentido do ponto de vista espírita, se nós pensarmos que somos os nossos ancestrais reencarnados. Então, quando a gente fala, o meu ancestral errou, bom, às vezes fui eu mesmo que fui um ancestral ali e cometi esse erro, mas nunca o sofrimento vai derivar do erro do outro, de outro espírito, e sim dos nossos próprios erros. Nós não vamos pagar por algo que nós não precisamos ou merecemos. Não é só merecer, porque o merecer seria expiação, mas às vezes não é uma questão
de expiação, é uma questão de prova. Nós precisamos colocar à prova aquelas novas situações para ver se nós de fato estamos progredindo. Nós devemos negar o mundo material. Então, algumas filosofias e religiões têm aquela ideia da mortificação, não é? Alguns setores religiosos, não é nem uma religião como um todo, se punia. Vocês já devem ter visto em filmes, né, com chicotadas, e sobe a escadaria de joelho, e faz coisas que geram um sofrimento que não vai levar a nenhum progresso, porque é um sofrimento que não nos transforma. Esse sofrimento não adianta. Então, negar o mundo material? Não, nós devemos ter equilíbrio em relação ao mundo material, mas mortificar o nosso corpo, não é fazer com que ele sofra voluntariamente, não é algo que a doutrina espírita nos orienta. Devemos buscar flagelos para purificar-nos, né? Como eu citei anteriormente. Então, aquela ideia assim, eu vou fazer uma promessa, eu vou ficar 1 ano sem comer tal coisa, sem beber alguma coisa. Bom, do ponto de vista da disciplina, isso é legal, mas do ponto de vista de galgar um benefício da divindade, não faz nenhum sentido. Essa ideia de troca com a divindade é uma ideia muito infantil que nós temos ainda. Então eu faço isso e Deus me dá aquilo em troca. Não, eu devo fazer o bem porque o bem é bom, ponto. Eu devo procurar o acerto. Então, se algo que eu como, que eu bebo, me faz mal, é bom que então eu me livre disso, sim, mas não nessa ideia de troca com Deus, não é? Como muitas vezes nós fazemos. Alguns podem dizer assim, mas no movimento espírita a gente não encontra isso, encontra em outras religiões. Mas como muitos de nós, nesta encarnação, viemos de outras religiões e outros, né, se não nessa, mas em outras encarnações, passaram por outras feiras religiosas, então a gente vê essa ideia ainda presente no movimento espírita. Olha o que a Joana de Ângeles nos traz como primeiro puxãozinho de orelha, primeira reflexão. Na variada gênese do sofrimento, ou seja, ela está dizendo que o sofrimento tem várias origens, não é? Todo o esforço para mitigá-lo, para diminuí-lo, sem a remoção da causa, não logrará senão paliativos e adiamentos. Então não adianta nós ficarmos, eu vou fazer isso um pouquinho, né? Isso só vai adiar o problema. Eu preciso atacar a causa. Qual é a causa disso? É o meu orgulho ferido. Então é disso que eu tenho que trabalhar o meu orgulho ferido. E não simplesmente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu me afasto daquela pessoa com quem eu tenho um problema e tudo está resolvido. Não, não está. Isso é apenas adiamento. É apenas algo, um paliativo ali naquele momento, um analgésico, na melhor das hipóteses, mas que não vai trazer a solução. Então, Joana está nos instigando aqui a buscar as origens, as causas dos nossos sofrimentos. O sofrimento depende das escolhas de cada criatura, ainda que a dor seja inevitável. Aqui é uma frase famosa também que imagino a maioria conheça. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ou seja, todos no mundo de expiações e provas passaremos por situações doloridas. Não é assim? Uma perda, uma situação que acontece na nossa vida é uma dor. Não temos como escapar disso no atual estágio evolutivo. Mas ficar sofrendo, ficar remoendo, ficar relembrando. É interessante que no atendimento fraterno da casa, às vezes a pessoa chega, conta uma situação, uma história, e a gente imagina que acabou de acontecer. E depois a gente descobre que isso que ela contou e que ficou toda vermelha, as veias saltavam ali, aconteceu há 30 anos atrás. E a pessoa continua carregando e liberando toxinas no organismo todas as vezes que lembra, que pensa e ressente isso.
Então, nós não temos como escapar das dores nesse atual estágio evolutivo, mas não há necessidade de nós cultivarmos, alimentarmos, adubarmos, não é como se fosse uma plantinha ali, o sofrimento. Nós podemos lidar com ele de forma diferente e nós vamos trabalhar isso nessa manhã, não é? Na questão 133A de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Porque, conforme eu acabei de dizer, as dores são inevitáveis, nós teremos dores. Aí o Kardec falou: mas então, qual a vantagem? Eu vou seguir o caminho do bem e vou passar por dor, se eu não seguir o caminho do bem eu vou passar por dor também, qual a vantagem? E aí os espíritos respondem: ele vai passar por muito menos situações penosas e mais rapidamente vai alcançar a plenitude dos sentimentos, não é? Então, a questão se trata aqui de quantidade. Sofrerei mais ou menos de acordo com as minhas escolhas. Se eu escolher, todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, e carregávamos já na nossa criação o germe da perfeição. Então, o que diz os Espíritos para nós? Que se nós seguirmos sempre o caminho do bem, não escolhermos o caminho do mal, nós erraremos, claro, porque somos ignorantes e erraremos por ignorância. E, claro, arcaremos com as consequências desses erros, mas serão muito menos penosas do que se nós optarmos, escolhermos o caminho do mal. É possível um espírito chegar à perfeição sem passar pelo caminho do mal? Os espíritos respondem que sim, mas eles dizem em seguida: mas não sem o erro oriundo da ignorância. Nós teremos que errar para aprender, mas não necessariamente precisamos errar de forma deliberada, prejudicar de forma deliberada. Uma outra questão de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se é o homem em geral o artífice, o criador dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Os Espíritos respondem: muito mais, porque os sofrimentos materiais às vezes não dependem apenas das nossas escolhas. Imagine que nós nascemos em determinada região do planeta, onde a fome é algo presente, onde tem a questão da fome. Pode ser no Brasil ou em outro local, mas onde as questões materiais são muito urgentes e prementes. Nós vamos passar por situações materiais que não necessariamente nós criamos ali, porque se houvesse uma melhor distribuição de renda, não teria fome, né? Então, não foi uma criação divina, foi uma criação humana ali de uma circunstância. Mas as questões morais, não. Eles dizem: todas as vezes que nós passarmos por sofrimentos morais, nós fomos os artífices. Nós criamos uma situação para que aquilo viesse em forma de colheita. Lembremos sempre, eu sou dialogador em reunião mediúnica há mais de 30 anos, e normalmente os espíritos questionam isso, né, para o dialogador. Fala assim: vocês não defendem tanto o livre-arbítrio? Eu quero fazer o que eu bem entendo. E aí a gente tem que explicar a lei de causa e efeito para eles, né? Dizer o seguinte: olha, você realmente é livre no plantio, mas a colheita é obrigatória. Então é isso que os Espíritos estão nos dizendo. Nós criamos os nossos sofrimentos morais. Todos os sofrimentos morais decorrem das nossas escolhas anteriores. Se os materiais, podemos dizer que a maioria decorrem das nossas escolhas, os morais dependem exclusivamente. É resposta da questão 933 de O Livro dos Espíritos. Muito bem, agora nós vamos trazer um pouquinho da Joana e psicologizar um pouquinho a nossa conversa aqui. Existem 3 tipos, basicamente, de sofrimento, mas isso não está apenas em Joana de Ângeles. As correntes da filosofia também defendem isso, está bem? Tipos de sofrimento. O primeiro é o sofrimento do sofrimento, que é o resultado das aflições, criando uma geração neurótica e ansiosa. Então, eu sei que aqui em Campinas parece que não tem esse problema, a ansiedade, né? Não tem? É isso? Ah, que bom. Fico mais feliz, então.
Porque nós sofremos por antecipação, é o sofrimento do sofrimento. Então, eu já sofro porque pode ser que um dia eu vá sofrer. E eu trouxe uma frase aqui, bem interessante, que ilustra isso. Ó. Minha vida foi cheia de terríveis infortúnios, a maioria dos quais, os infortúnios, nunca aconteceu. Algum ansioso ou ansiosa se identificou com a frase? Nós sofremos por questões, por coisas que nunca vão acontecer na nossa vida. Então, a nossa vida é repleta de tragédias, muitas vezes só na nossa cabeça, nas nossas emoções. Mas e se algumas coisas ruins vão acontecer? Mundo de expiações e provas. Richard Simonetti, que sempre explicava isso, né? Ele falou, você não quer ter bala perdida, não quer ter isso e aquilo? Tem que progredir para encarnar num mundo melhor, porque aqui vai ter. Aqui ainda as situações que se apresentam são essas. Não é? Um trânsito da forma como nós conhecemos, a violência social, ainda é a característica do nosso planeta. Mas a grande maioria das situações que nós imaginamos, elas não acontecem. Só que as pessoas, nós sofremos por isso. Como que a psicologia classifica isso, e a Joana também? Sofrimento do sofrimento. A gente sofre por medo de sofrer. A segunda forma, o segundo tipo de sofrimento, é o sofrimento da impermanência. O prazer gera o medo de perdê-lo, a insegurança e a depressão. Então imagina, uma coisa muito boa, nasceu um filho, é uma coisa muito boa. Nós damos muito valor àquilo. E aí acontece uma depressão pós-parto. Uma das causas da depressão pós-parto, o que é? O medo de perder aquilo que é tão bom. Então a gente antecipa a dor justamente por quê? Porque nós não temos como controlar a permanência desse prazer. Por isso que é o sofrimento da impermanência. Ou seja, isso é tão bom, essa pessoa é tão boa ao meu lado que eu não quero perdê-la de forma alguma. E aí eu faço tudo para perder. Justamente porque esse sofrimento me afasta da pessoa. Então, olha que interessante. Aí eu trouxe aqui, para quem é adepto da filosofia, né, a famosa modernidade líquida do Bauman. As coisas mudam o tempo todo. A única coisa permanente é que tudo vai mudar. Isso é permanente, não tem como. Então, o Bauman fala, né, dessa sociedade que muda o tempo todo e que se nós não nos adaptarmos a essas mudanças, nós seremos eternos sofredores. Sofrimento gerado pela nossa dificuldade de lidar com a impermanência. As coisas não permanecem, elas passam e vão, né? Famosa frase, na vida tudo é passageiro. Aí a piadinha de quinta série, né? Sempre tem a piadinha, menos o motorista e o cobrador. Já teve gente que já falou ali, né? Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Mas, né, brincadeiras à parte, na vida tudo é passageiro. As boas coisas são passageiras. E se eu não sei lidar com isso, eu sofro. Mas o bom é que as coisas ruins também são passageiras. Veremos isso ao longo da sequência. O terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento resultante dos condicionamentos. Nós estamos num mundo, né, ainda imperfeito, e os nossos educadores são imperfeitos, assim como nós, como educadores, somos imperfeitos. E nós acabamos criando situações que geram sofrimento desnecessário naqueles educandos. Então, imagine que somos inseguros. Qual é a ideia que nós passamos para os nossos educandos? De insegurança. E eles vão carregar esse condicionamento pela vida fora. Eles vão ter inseguranças decorrentes da insegurança dos seus educadores, de quem o condicionou aquilo. E é muito difícil nós lidarmos com isso. Quem já fez terapia aí talvez tenha lidado com essa situação em algum momento. Fala, mas por que eu acredito nisso?
Por que eu sinto isso? Não é uma verdade, eu sei racionalmente que não é uma verdade, mas eu estou condicionado a sentir isso. E aí eu sofro. Eu sei que não é tão perigoso assim, mas não adianta eu saber, eu continuo sentindo e sofrendo por isso. Então nós precisamos de desfazer esse novelo, né, lá da educação, desse condicionamento, para que a gente se livre desse tipo de sofrimento. Não é simples, mas a boa notícia é que é possível. É possível que a gente se liberte desse sofrimento decorrente do condicionamento. Então, nós temos o sofrimento do sofrimento, né? Então a gente tem reações emocionais excessivas. A gente fica apavorado com determinada situação que se apresenta, mas por quê? É algo tão simples para a maioria? Não para aquela pessoa, porque para aquela pessoa há um condicionamento em relação àquilo. Relacionamentos abusivos geram isso também. Faz com que a gente acredite, que a gente tenha crenças que não correspondem à verdade. Então, imagine lá na fase de educação que alguém diga: mas você não presta para nada, hein? A criança toma isso como literal. Até os 12 anos, nós somos muito concretos ainda, a abstração vem depois. Só estudar um pouquinho do Piaget aí para a gente ver isso. Nós estamos ainda na fase concreta. E aí o que acontece? Não tem lugar para mim nesse mundo, né? Minha mãe falou lá quando eu era criança que, um exemplo, claro, que eu não devia ter nascido. Bom, eu não acho um lugar para mim nesse mundo. O pior é que quando isso acontece até os 5 anos, provavelmente a gente não vai se lembrar disso. Vai ser algo que está no condicionamento e que vai gerar sofrimento. Aí apenas o processo terapêutico pode nos ajudar. Claro que a casa espírita contribui nesse processo. Perfeccionismo, muitas vezes decorrente do meu orgulho, porque eu só tenho que fazer sempre o melhor para superar, inclusive, a outra pessoa e para atender a expectativa de alguém, processo educacional, condicionamento, e eu tenho que sempre fazer melhor, e nunca está bom, e eu estou sempre em sofrimento, porque não entendo que isso está instalado em mim. Comportamentos autodestrutivos. Então a pessoa fala: eu não sirvo para nada mesmo. Se você, por exemplo, ver pessoas que têm algum vício, o alcoolismo, muitas vezes elas têm exatamente isso, é um comportamento autodestrutivo. E elas costumam ter uma autoestima muito baixa. E por isso elas acabam sabotando a sua própria existência terrena. Muito bem, agora nós deixamos os tipos de sofrimento para falar um pouquinho das origens do sofrimento. Existem 3 origens, basicamente. A, condições internas, nosso progresso intelectual e moral. Então, por que eu sofro? Porque eu sou um espírito imperfeito. Espíritos superiores não sofrem. Como que eu posso afirmar isso? Na escala de mundos, nós sabemos que temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, a Terra é um deles, caminhamos para um mundo de regeneração, depois mundos felizes e mundos divinos. Ora, espíritos que habitam mundos felizes e mundos divinos não sofrem. E aí algumas religiões passam a ideia sempre de Jesus sofrendo, não é? Aquela ideia não é a visão espírita. A gente precisa tomar cuidado, porque na visão espírita Jesus é um espírito puro. Jesus não fica sofrendo. Alguém pode dizer assim, por condicionamento da educação de uma outra religião: mas Jesus sofre porque ele vê as nossas imperfeições. Não, espírito puro entende todo o processo. Imagine, esse é um exemplo que eu já dei aqui numa palestra de educação há muitos anos atrás. Imagine os pais de uma criança ali aprendendo a andar, e a criança solta de uma cadeira para ir até a outra e ela cai no meio do caminho. Os adultos começam a chorar? Não, se forem normais, não. O que esses adultos vão fazer? Isso, pulou, levanta, vai, tenta de novo. Não é assim que os adultos tratam uma criança aprendendo a andar?
Eu imagino Jesus falando para a gente, os nossos mentores falando para a gente: isso, ó, pulou, Edmir, caiu, tudo bem, levanta, vai, tenta de novo. Então, espíritos superiores não ficam sofrendo porque nós erramos, porque eles entendem o processo como aprendizado. Eles nos auxiliam naquilo que é possível, mas não ficam sofrendo. Condições externas, situações da vida e expiações necessárias. Uma situação da vida, a perda de um ente querido, né, o desencarne de um ente querido, é uma situação. Existem só duas coisas que a doutrina fala que nós não temos como escapar, que seriam um determinismo, né? Do ponto de vista de quem está encarnado, é a morte. Não tem como nós escaparmos disso. Então, para quem está encarnado, é determinismo a morte. E do ponto de vista do espírito imortal, é o progresso. Todos nós vamos progredir. Se formos teimosos, vamos progredir, porque a dor vai nos impulsionar, o sofrimento vai nos impulsionar ao progresso. Então, só duas coisas são determinismo. O restante é resultado das nossas escolhas. Então, as condições externas, expiações necessárias. Eu nasci com uma doença e eu tenho que passar por ela a vida toda, ou em determinado ponto da minha encarnação, essa doença apareceu e eu tenho que conviver com ela. É uma situação, é uma expiação necessária para o meu progresso e eu vou sofrer aquela situação ali por algum tempo, seja o tempo que for necessário. E aí nós caímos no livro 4 de O Livro dos Espíritos, que é o item C, causas atuais e anteriores das nossas aflições. E aqui é muito legal a gente ver como que a doutrina espírita traz uma reflexão bem mais profunda do que outras filosofias e religiões. Porque se eu não for reencarnacionista, como entender uma criança em tenra idade já doente ou passando fome? A única explicação plausível é de que ela traz de uma outra encarnação a necessidade daquilo. E isso é causas anteriores das nossas aflições. E aqui é interessante porque a gente gosta de jogar tudo para essas causas anteriores, né? Tem a famosa frase assim: eu devo ter atirado pedra na cruz, né? Por isso que eu estou passando por isso. A grande maioria são causas atuais das nossas aflições. Eu contei isso numa palestra já do Chico, não sei se contei aqui. Eu estava na fila para conversar com o Chico e uma senhora chegou até ele e falou: Chico, eu era assim o terceiro da fila, então não tinha como não escutar. Descobri que eu estou com câncer na garganta. Por que será, Chico? E ele todo delicado, ele falou assim: não sei, minha filha, não sei. Ela falou: eu fumo há 35 anos, será que é isso, Chico? Aí ele falou assim: se você está falando, né, filha? Com todo cuidado, né? Se você está falando causas atuais das nossas aflições. Eu faço coisas que me levam a uma colheita ainda nessa encarnação. Ninguém gosta de mim, mas eu sou uma pessoa difícil, né? Uma pessoa que não tem paciência, não tem nada a ver com causas anteriores, tem a ver aqui com as causas atuais. Algumas situações são expiações, e aí cai no item causas anteriores das nossas aflições. Não encontro aqui nenhuma explicação plausível, e aí provavelmente eu vou encontrar em encarnações anteriores. Eu me lembro quando vim aqui desde a adolescência, né, fazer palestra aí, e conversando com a Terezinha uma vez, ela falou que teve uma época aqui em Campinas que a Terezinha Oliveira, né, que muitos aqui conheceram, que ela disse que aqui em Campinas uma época estava uma febre de regressão. O pessoal procurava psicólogos para fazer regressão. Ela falou: e está dando um trabalho aqui no centro, porque o pessoal vai para a TVP, terapias de vidas passadas, descobre situações de vidas passadas, o problema é que não consegue lidar com essa situação e corre para o centro, né? Vem para o centro em busca de ajuda, porque melhor do que nós somos, nós não fomos, né? O espírito não regride,
Então, a tendência é nós descobrirmos que em vidas anteriores cometemos erros ainda piores do que os que cometemos aqui. Nesse sentido, né, nós precisamos entender que muitas das situações que nós vivemos, nós geramos em encarnações anteriores. Não é também um problema de ninguém aqui presente no salão, nem quem nos assiste em casa. Mas família é problema, sabe? Normalmente é causas anteriores das nossas aflições. Por quê? Porque nós encarnamos com aqueles espíritos que nós precisamos reconciliar. Então, se alguém conhece alguém que tem problema na família, coisa rara, né? Provavelmente é isso. Aqui nós chegamos, né, em 3 capítulos do Evangelho que nos levam às reflexões sobre a construção da plenitude. Um capítulo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18, o capítulo é o Bem-aventurados os aflitos, mas aqui há um erro de interpretação, imagino que todos já tenham assistido alguma palestra sobre esse capítulo, mas há um erro de interpretação. Falei, eu vivo em aflição, então eu sou bem-aventurado. Vamos para o texto bem sofrer e mal sofrer. Basta eu ser um aflito para ser bem-aventurado? Não. Depende de como eu passo essas minhas aflições. Se eu passo as minhas aflições apenas porque eu não tenho outra forma e eu reclamo o tempo todo, eu fico o tempo todo revoltado com a situação, eu estou sofrendo mal. E se eu faço isso com resignação, essa é a palavra, né, que a gente tem que refletir, aí sim eu estou vivendo o bem sofrer. Ontem, na nossa casa espírita, nós temos cursos no sábado à tarde, e uma companheira questionou isso, falou assim, mas essa história de bem sofrer, ela falou, não me desce, viu? Eu não engulo, porque sofrer é sofrer. Como é que você sofre bem, né? A gente estava no debate da aula, ela falou, sofrer é sofrer, não tem jeito de... Mas há uma diferença entre o sofrer revoltado e o sofrer com resignação. Claro que o sofrimento é uma dor ali que nós vamos passar, mas não necessariamente eu preciso me revoltar. Pegando novamente a situação de a perda de um ente querido. Nós vamos sentir saudade? Claro. Nós vamos lembrar da pessoa, pensar na pessoa? Claro. Mas todo mundo que tem a perda de um ente querido se revolta? Não. Então há uma diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. E é disso que nós precisamos para nos tornarmos plenos. No capítulo 17, Sede perfeitos, fala desse item 11, cuidar do corpo e do espírito. Lembra que no início eu falei das mortificações, aquela ideia assim, eu vou me punir fisicamente, né, para que eu vou fazer uma promessa, eu vou me chicotear, vou colocar o cilício lá apertado na perna, como um livro famoso aí contou essa história, para me mortificar, e por isso eu vou ser um aflito e vou, consequentemente, ganhar prêmios por isso. Não se trata disso. Eu tenho que cuidar bem do meu corpo e do espírito através das minhas ações, para que eu possa ser o espírito melhor, um espírito pleno. Sede perfeitos, esse capítulo nos ensina a alcançar a plenitude. É disso que se trata. O que o capítulo Sede perfeitos no Evangelho nos mostra? Como alcançar a plenitude, como sermos espíritos plenos. No capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, no item 11, chama Os sãos não precisam de médico. Quando a gente está sempre levando bronca, e essa bronca não necessariamente é de uma pessoa, por exemplo, o corpo às vezes nos dá bronca, a gente adoece. É a bronca do corpo. O nosso psíquico também adoece. Então estamos levando bronca do quê? Do fato de nós não sermos disciplinados. Quando nós não somos disciplinados, seja o nosso corpo, nosso lado psicológico, ou os processos obsessivos que se instalam,
é porque nós ainda não somos sãos, nós somos doentes, estamos temporariamente doentes. Por isso nós precisamos da casa espírita. Muita gente fala assim: eu preciso vir à casa espírita? Não, claro que não. Se você for Francisco de Assis, fique à vontade para não vir, né? Se você tiver essa condição moral, mas infelizmente a maioria de nós estamos ainda adoecendo com frequência, e por isso nós precisamos de instituições, pessoas, livros que nos ajudem a manter o rumo. Para alcançarmos a plenitude, não basta apenas eu viver em si mesmado, ou seja, voltado, né, para si mesmo. Eu preciso da relação com as pessoas, eu preciso ser empático, eu preciso aprender a olhar para o outro. É isso que nos torna seres melhores, não é? Qual é a orientação do Cristo sobre amar a Deus? Amando o nosso próximo, porque é muito abstrato esse amar a Deus, mas eu consigo amar o meu próximo? Se assim eu fizer, estarei amando a Deus. No livro Vinha de Luz, lição 80, ó que título interessante: Como sofres? Fazer 10 segundos aqui de silêncio para cada um pensar. Como sofres? E aí a gente descobre que a gente sofre reclamando, a gente sofre porque não tem outro jeito, na maioria das vezes, né? Uma outra situação bastante conhecida, de uma senhora também que chegou ao Chico, vários palestrantes contam isso. Fala: ai, Chico, graças a Deus, meu marido desencarnou, né? E agora eu estou livre. Agora eu vou poder vir aqui trabalhar na casa. Aguentei 30 anos, Chico, agora eu estou livre. Ele falou: não está, filha, não está. Não estou, Chico, mas eu aguentei 30 anos. É, filha, na próxima você vem para amar 30 anos. Então, como a gente sofre? Aguentando? É assim que deve ser? Não. A gente precisa amar. A gente precisa extrapolar esse jeito egoísta, né, que nós temos muitas vezes de sofrimento. Sofro porque não tem outro jeito. No livro Ação e Reação, tem um trecho que o orientador Druso, ele fala sobre as sanções e os auxílios. Ele está dando uma orientação. O que é sanção? Sanção é algo que, uma punição, vamos assim dizer. Então eu sofro sanções de acordo com a minha necessidade. O problema é que as sanções que eu escolhi no mundo espiritual, eu não lembro quando eu reencarno. Eu escolhi aquela família, mas eu não lembro. Eu escolhi aquela situação socioeconômica, mas eu não lembro. Eu escolhi aquela situação de saúde, mas eu não lembro. E aí o que eu faço? Eu reclamo e peço ajuda para os espíritos, peço auxílio, venho à casa espírita e parece que os espíritos não me ouvem. Por que será? O Druso explica: porque os espíritos te ouviram quando você tinha noção plena, estava no mundo espiritual e pediu isso. Agora você aqui, absorto no mundo material, pede o contrário, mas eles não vão auxiliar porque você escolheu aquilo. Inclusive a gente provavelmente falou alguma coisa assim: se eu pedir o contrário, não faça, tá? Deixa eu passar isso, eu preciso passar por isso. Então o Druso explica que a reação, né, na verdade nem é reação, é o efeito. O efeito do que eu fiz no passado eu estou colhendo, pedi aquela situação e para alcançar a plenitude eles não modificam a minha caminhada. Estudando o Céu e o Inferno, recentemente, tem uma situação de um espírito lá, que talvez quem leu, estudou, deve se lembrar. É um espírito que tinha um bom progresso, mas estava progredindo devagar. E aí ela conversou, era uma mulher, ela conversou com uma outra pessoa e falou assim: como é que eu faço, você que está numa situação um pouquinho melhor que eu aqui, como é que eu faço para dar um up no meu progresso, né? Dar um salto no meu progresso? Ela falou: olha,
Não sei se é o seu caso, eu vou falar o que eu fiz. Conversei com os meus orientadores e pedi para, na última encarnação, ter um filho deficiente. Me ajudou demais. Eu pedi porque eu sabia que eu ia ter que ser abnegada, abrir mão de muita coisa. Bom, aí esse espírito reencarna. E, na verdade, ela tem 3 filhos deficientes. E uma situação socioeconômica bem difícil para cuidar desses espíritos. E quando ela desencarna, ela realmente deu um salto na sua caminhada evolutiva. Mas por que os mentores deixaram ela escolher aquela prova? Porque viram que ela já estava pronta para isso, que ela tinha condições de superar aquela dificuldade. É uma prova fácil? Não é. Imagino ser bem difícil. Mas quando nós terminamos o ensino fundamental, a gente vai ter prova de ensino médio. E quando a gente termina o ensino médio, a gente vai ter o vestibular e as provas do ensino superior. Ou seja, as provas vão ficando mais difíceis porque nós temos melhores condições de enfrentá-las. E para atingir a plenitude, nós pedimos isso. Nós pedimos essas provas mais difíceis. Então, se você se encontra no momento vivendo uma prova difícil, talvez você tenha pedido justamente para dar um salto nesse processo evolutivo. A conquista da paz só ocorre pela harmonia interior. A ideia de que a paz vem de fora para dentro é um equívoco. A paz e a felicidade são construções internas. Então nós precisamos construir essa paz. As coisas que nos rodeiam contribuem para isso. Então, falo sempre para minha esposa, de um tempo para cá, ela começou toda manhã, assim, quando a gente acorda muito cedo, coloca músicas bem elevadas e a gente vai fazendo toda a rotina antes de sair para o trabalho com essas músicas. Contribui demais para a construção da paz. Mas não é a construção da paz, é uma contribuição externa que é bem melhor do que ver telejornal. Não é? Então são contribuições. Vir a uma casa espírita contribui com a construção da minha paz interior? Contribui, mas é um ato interno. Nós não podemos ter, como a Gleides falou também na apresentação, a ilusão de que a frequência a uma instituição religiosa vai me gerar reforma íntima por si só. É o que eu faço disso que vai construir ou não a minha paz interior. Essa frase do Buda, do Siddhartha Gautama, o caminho do meio é o mais seguro para alcançar a paz. Olha que interessante isso. Nós vivemos épocas de extremo, na política, em várias situações, as pessoas extremadas, as pessoas puxando sempre a corda para o seu lado. E o Buda dizia, o caminho do meio é o mais seguro para alcançar a paz. É isso que nós temos que pensar, a ideia de que se eu sou radical em algumas coisas, provavelmente eu não vou alcançar a paz. É óbvio, Jesus era radical na defesa dos seus princípios, mas eram princípios de paz. Tá? Ele era radical no sentido de defensor legítimo daquilo. Podemos ser radicais nesse sentido, de origem, mas não radicais no sentido de extremo, não é? E nesse sentido o Buda nos orienta. Nosso progresso moral gera sensibilidade, amor e esperança para lidarmos com as dores. Eu vou ter que falar de futebol porque a gente está vivendo a Copa do Mundo de clubes aí, Tem pessoas que sofreram por conta do time ter sido derrotado, na Copa do Mundo aí. Sofrimento. E tem pessoas que nem deram bola. É verdade? Ou porque nem ligam para futebol, ou porque até ligam, mas se o time ganhar ou perder, não faz tanta diferença. É isso que essa frase está nos dizendo.
Nosso progresso moral gera sensibilidade, amor e esperança para lidarmos com as dores. As dores vão acontecer, nosso time às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, as situações da vida vão estar ali. Mas o quanto eu vou sofrer com isso? Vai depender do quanto progresso moral eu desenvolvi. Se eu sofro demais com situações cotidianas, mundanas, é porque eu estou apegado lá naquele item do sofrimento, dos condicionamentos. Por que você está sofrendo tanto com isso? Porque eu aprendi que isso é importante, mas não é. Será que é tão importante assim a vitória ou a derrota de um time? E ontem, na nossa aula lá do Evangelho, uma companheira também falou isso, né? Óbvio, ela torce para um time que perdeu lá no Mundial, ela pegou, a gente tinha acabado de falar na aula, o que é essa dor X perante a eternidade. Aí ela pegou e falou assim, o que é a derrota do meu time perante a eternidade? Né? Não é nada, ela brincou com a dor dela. É isso. O que é a derrota de um time perante a eternidade? Será que é algo realmente tão importante para que pessoas se matem? Porque as torcidas se matam. Imagina o comprometimento disso no futuro, não é? Então, quando progredimos, e aqui nessa parte final nós trouxemos 5 frases da Joana do livro Plenitude, que é um livro, que é esse livro aqui, que é uma das bases aqui da nossa reflexão dessa manhã. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, acabar com ele, torna-se imprescindível a aquisição, porque eu estou com orgulho ferido. Quando eu sou traído, agredido, roubado, meu orgulho fica ferido. Essa é a origem do meu sofrimento. É isso que eu tenho que trabalhar. Não é reaver o bem. Posso reaver o bem e continuo sofrendo, porque meu orgulho continua ferido. Ou então, se é o caso, por exemplo, de alguém que me deixou, aí é como se a gente ficasse torcendo para a pessoa se dar mal. Não adianta, né? Não vou ser feliz com isso. Portanto, qual é a origem do meu sofrimento? Todas as vezes, reflexão já da parte final aqui, todas as vezes que nós sofremos, qual é a pergunta que nós devemos fazer para alcançar a plenitude? Qual é a origem desse sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Vai descendo degraus, né? É porque me roubou o bem, mas é por isso mesmo? Não, é porque, né, se me abandonou, por exemplo, é porque me abandonou. Tá, mas e como assim fez isso comigo? Ah, é meu orgulho ferido. Não é? Aí eu descubro o que me faz sofrer. Joana nos diz, o recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento. Como é que eu posso cessar o meu sofrimento? Posso vir ao centro? Vai me ajudar. Posso fazer terapia? Vai me ajudar. Posso ler coisas que me ajudam? Vai me ajudar. Posso fazer caminhada, atividade física, atividade artística, posso fazer tantas coisas. E o que a Joana está dizendo? Quando eu faço o recolhimento interior, eu descubro os recursos que estão ao meu redor para me ajudar. Sozinho, às vezes, eu não consigo, mas eu posso buscar recursos, pessoas, instituições, obras, situações que vão me auxiliar. E para isso, eu preciso ter uma palavrinha que a gente fala muito e entende pouco: humildade, para buscar ajuda. Quando estou em sofrimento, eu preciso ter humildade de reconhecer a causa, primeira frase, e buscar ajuda, segunda. Terceira coisa, a aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Parece fácil aceitar o sofrimento, mas é muito difícil. Outro dia minha esposa me puxou a orelha com relação a isso, porque eu estava sofrendo por uma situação e ela falou assim, o sofrimento era duplo, porque eu não admitia estar sofrendo por aquilo, eu não tinha aceitado o sofrimento.
E ela falou assim: mas você é humano, aceita. E enquanto eu não aceitasse, eu não começaria o caminho de redenção. Olha que interessante, né? A gente não aceita estar sofrendo. Ah, poxa, mas eu sou espírita, eu sei que eu não devia, por que eu estou sofrendo? Você é humano, você sente. Aceite, para começar o processo de transformação. Dirigente espírita tem um problema muito sério às vezes, né? Dirigente espírita não passa pelo atendimento fraterno, não recebe passe, não assiste palestra. Isso é um problemão, que a gente não pode, em hipótese alguma, fazer isso. Nós somos seres humanos. Ora estamos fazendo palestra, ora estamos na condição de quem escuta, aprende. Ora estamos aplicando passe, ora estamos na condição de quem precisa receber o passe. Ora estamos fazendo atendimento fraterno e, por que não, às vezes precisaremos receber o atendimento fraterno. Então, quando nós temos o orgulho muito exacerbado, a gente não aceita o sofrimento e não começa o processo de cura e não alcança a plenitude. O Espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas. Por que equaciona? Falamos isso a manhã toda aqui, né? Equaciona porque fala das origens. Eu estou sofrendo, sei a origem desse sofrimento, entendo, o Espiritismo sempre junto com a ciência, entendo as causas desse sofrimento e ao tratar eu me liberto desse sofrimento. Então as vítimas são liberadas do sofrimento na medida em que reconhecem e fazem o processo de libertação, consequentemente atingem a plenitude do Espírito. E por fim, no final do livro, a Joana diz assim: o sofrimento tem vigência transitória. Se tem alguém em sofrimento aqui, essa frase já bastou, né? Amanhã já ficou mais leve. O sofrimento tem vigência transitória, por ser efeito do desequilíbrio de energia que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral, que a todos no mundo está reservada pelo Pai Criador. Então, se nós quisermos ser espírito pleno, atingirmos a saúde integral, nós precisamos nos libertar desses sofrimentos. E como que nós nos libertamos? Falamos disso nesses últimos minutos. Espero que essa reflexão tenha contribuído com vocês, como contribuiu para mim, e dessa maneira que o progresso em direção à plenitude seja mais rápido e mais suave. Bom dia a todos.